Olá pessoal, estamos aqui agora com mais um episódio do nosso TO e Podcast. E hoje a gente tem uma convidada especial, hein? É uma convidada que ela é minha amiga, terapeuta ocupacional, Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Morgana, e você? Como é que tá? Tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Tô bem feliz de estar aqui com a gente, né? Isso, tô bem. E hoje a gente tem mais um estudo de caso para trazer para vocês para estar conversando. O nosso estudo de caso é sobre um filme, né? Ele foi lançado em 2017, é O Mínimo para Viver. Esse filme, ele traz um relato de uma jovem que sofre de anorexia, né? Ela já tem uma vida aí com uma péssima qualidade, vamos dizer assim, né? E ela acaba encontrando um médico que ele tem um tratamento não convencional e vai estar ajudando ela aí a estar buscando essa melhora na qualidade de vida dela. Ele já tá, né, em várias plataformas digitais aí para vocês assistirem. Uma coisa muito interessante, né, que ele tem algumas experiências reais. Então, assim, ele não é um filme que ele é todo baseado na vida real, mas as experiências que foram colocadas ali foram, sim, vividas, né, inclusive anotei aqui, a diretora Marti Dockson. Ela viveu isso, diretora do filme, né, ela viveu isso quando mais nova, e aí trouxe essas experiências pro filme para ficar mesmo real. Achei bem interessante, né, Amanda? Tu assistiu? Sim, assisti sim. E a gente vai falar um pouco sobre a personagem Ellen, né? Ela tem 20 anos e ela sofre da anorexia nervosa com bulimia, que é um distúrbio alimentar que acaba afetando a parte psiquiátrica, né? Trazendo, né, problemas psiquiátricos. E ela acaba atingindo mais mulheres e mais pessoas jovens, né? Eu vou passar um pouco dos sintomas e sinais, que são a alteração do peso, ela traz alteração no humor, a preocupação com a aparência e a fraqueza muscular. Ou seja, a pessoa fica bem impossibilitada, às vezes, de concluir a ocupação, né? E algumas das causas são os fatores que favorecem, ou seja, a predisposição genética, a pressão da família e do grupo social, né? A alteração neuroquímica cerebrais por concentração de serotonina e noradrenalina em excesso no cérebro. Isso. É legal isso aí porque assim, é um distúrbio alimentar, né? E às vezes as pessoas não entendem direito como uma patologia e acham, já ouvi falar até de frescuras, coisas assim, sim, né? Sim, as pessoas acabam falando isso. E tu explicou direitinho a questão ali da parte neuroquímica, né? Então assim, tem essa a questão alteração, hormonal, né? Tem essa questão hormonal, então não é algo tão simples de ser tratado. Uma patologia porque grave. É uma patologia que ela inicia no cérebro, mas ela acaba tendo os reflexos no corpo. Na parte no física, corpo, né? Na parte física e até dentre outras áreas a gente vai citar elas mais à frente, né? Legal, porque assim, ó, é bem isso, né? Agora, até falando bem do caso, né? A Ellen, ela consegue trazer aí pra gente, como terapeutas ocupacionais, enxergar as ocupações, né? Sim. Porque a gente olha ali, ela tem as ocupações. O que são ocupações? Para as pessoas aí entenderem, né? São as atividades que nós executamos, que dão sentido, que dão propósito para a vida de cada indivíduo, né? E que, de uma certa forma, são representados assim, é o que você quer fazer, o que você precisa fazer, ou o que se espera que você faça, né? Sim. E uma ocupação, assim, muito falada que a gente tem no mundo do TO é as AVDs, né? Atividade e vida diária. Então, por exemplo, o comer, o vestir, o dormir. A Ellen, né, a personagem, ela faz isso, só que não é tão funcional. A patologia já estava intervindo ali, né? Ela não estava conseguindo fazer com uma qualidade. Um que eu achei também que destacou muito a ocupação é a gestão de saúde, né? Que seria a gestão de saúde como ocupação, né? Ali a questão de um gerenciamento de medicação, marcar uma consulta e o tratamento. O filme, inclusive, começa com ela dentro de um tratamento, mas que ela sabota para poder cair fora, que ela não quer fazer. Ela não quer permanecer. Então, assim, ela tem a ocupação, mas não faz de forma funcional, porque a patologia já está intervindo, né? Sim. Tu viu mais algumas ocupações? Sim. Eu vou citar, inclusive essa que você acabou falando, que é a do descanso e sono, que seria dormir com qualidade. Mas a Ellen, durante a noite, ela não conseguia concluir essa ocupação com qualidade, né? Porque ela acabava acordando para fazer abdominais. Então, isso vinha
atrapalhando a ocupação e ela não conseguia dormir direito. E na ocupação da educação, que é toda a parte do ensino, né, ela não conseguiu concluir. Por conta da patologia, ela teve que trancar a faculdade. E na ocupação de lazer e participação social, que seja a interação social com outras pessoas, né, ela não conseguia concluir definitivamente porque ela não conseguia frequentar restaurantes e lanchonetes pelo simples fato de ter alimento ali. Ela se sentia muito mal mesmo, então ela não tinha essa interação, né? Legal, né? Tu acabou de trazer já um exemplo de fatores daí, né? Que aí eu posso estar falando dos contextos, né? Isso. Então, assim, os contextos são esses fatores que eles influenciam na ocupação. Então, a gente tem os fatores pessoais e os fatores ambientais. Os fatores pessoais, primeiro, para o pessoal entender, né? A questão de idade cronológica, raça, escolaridade, experiências de vida, até a identidade cultural. Mas os fatores ambientais, como tu falou ali, né? Ela ia em lugares e não se sentia bem. Então, o fator ambiental, que são físicos, sociais, atitudinais, né? Locais, até a área virtual, os relacionamentos, às vezes até um serviço, sistema que ela fazia algum uso, né? No caso da Ellen, ela até tinha, digamos assim, a interação com um fator ambiental que era o blog dela, que seria na área virtual, apesar de não estar mais usando muito ali na área da época do tratamento. Ela tinha a casa do pai e da mãe, que ela frequentava, seria um fator ambiental também físico, mas onde ela mais estava frequentando? Hospitais e clínicas, né? Então, assim, esse fator a gente vê como ele influencia, porque um paciente, uma pessoa, vamos dizer assim, ela não tem que ser só funcional, ela precisa ter esse envolvimento de forma também equilibrada, né? E um fator ali, o fator ambiental dela, que a gente já chamou muita atenção no filme, é que ela vivia a maior parte da vida dela, sendo que ela era uma jovem de 20 anos, em hospitais e clínicas. Então isso influenciava muito numa ocupação de uma jovem, né? Sim. E aí também a gente consegue agora entender um pouquinho de padrões, porque uma jovem, ela tem uma vida que deveria ter um estilo de vida jovem, né? O que tu pode me falar desses padrões aí? Isso. É isso que eu vou trazer para vocês, né? Que os padrões do desempenho são realmente o estilo de vida que a gente segue, que as pessoas seguem, né? Que influenciam nas ocupações e podem apoiar ou prejudicar. E quais são esses padrões, né? São os hábitos, que são tudo que a gente faz frequentemente e no automático. Os rituais, que são ações simbólicas, culturais e espirituais. As rotinas, que são como a gente organiza o nosso dia. Quais são as ocupações que a gente faz no dia. E os papéis, são todos os papéis que a gente ocupa. Ou então seja, o da Ellen, ela era filha, irmã, amiga, paciente, era desenhista também. Mas todos eram disfuncionais, porque ela não conseguia concluir com êxito todos eles, porque a própria patologia, ela acabava trazendo Afetava, né? Isso, afetava, né? Influenciava, né? E um exemplo que eu vou trazer aqui é o exemplo de acordar, né, durante a noite, como assim eu já citei, né, mas é o acordar de noite e acabar atrapalhando a ocupação do descanso. Seria, a noite inteira ela deveria de passar dormindo, para ter o sono de qualidade e estar pronta no outro dia para o dia todo, né, mas ela não conseguia, porque ela acabava quebrando esse ritmo ali, né, para acabar fazendo os abdominais em questão da patologia. Que era um hábito, né? Ela tinha esse hábito, né? Era esse hábito de todo dia à noite ela fazer isso, de todo dia ela fazer isso, preocupada ao extremo com a magreza, com a patologia. E aí também a gente consegue ver um pouquinho assim, né? Porque tu trouxe os padrões, né? Que é o que a gente vê ela mudando o estilo dela, né? De vida. E aí a gente também consegue entender um pouquinho de competências de desempenho, né? Então as competências o que é o fazer, vamos dizer assim, né? Literalmente a ação. Então ela tinha essas ações, e aí a gente, na terapia ocupacional, a gente separa em 3, né? Que são as motoras, as competências de processo e as competências de interação social. Nas motoras, que seria toda a parte motor mesmo do corpo, posicionamento, a interação com objetos, né? Então, assim, ela tinha ela pegava um copo, o corpo dela estava de forma anatômica ali, pelo menos bem posicionado, né? A parte de processo, que seria o quê?
a questão bem de organizacional. Então, organizar tempo, organizar o ambiente, organizar objetos, a gente vê que isso ela também estava ok. Ela tinha essa organização até ok. Mas a interação social dela aqui seria, até para o pessoal também entender um pouco, né? Seria mais a parte de verbal ou não verbal, de criar um conteúdo, de criar um diálogo, de criar uma conversa. Ela, muitas vezes, o filme traz onde ela criava certos aflitos, onde ela se distanciava, se excluía, né? Sim, sim. Porque o fazer dela, ou seja, essa parte de competência dela com a interação social estava sendo de forma afetada, como tu falou ali, porque ela girava tudo em torno da patologia, essa preocupação excessiva. Então ela às vezes tinha já algumas dores, alguns bloqueios assim, da parte até a gente pode trazer um pouco aí emocional, alguma coisa assim. Pelo fato também do pai não ser presente, né? Sim, e aí ela acabava tendo essa necessidade de ressignificar isso, né? Isso. Talvez trazer uma nova perspectiva para ela conseguir dar uma abertura para novas relações e ter uma interação social, pelo menos com mais qualidade. Sim, sim. E eu achei interessante falar disso, dessa parte de ressignificar, né? Porque aí a gente também entende um pouco sobre a questão o que ela acredita, né? O que a pessoa acredita. E aí a gente tem uma área dentro da TO também muito interessante, né? Essa área na terapia ocupacional, ela é conhecida como fatores do cliente, né? Que são as capacidades e características e crenças específicas. Ou seja, os valores e crenças e espiritualidade que a pessoa acredita. E como no filme não ficou muito exposto a vida da Ellen e da família, porque girava em torno de status social, dificultando, né, entender a real necessidade do distúrbio da Ellen, o que fazia ficar meio vago, né, a questão do que ela acreditava, porque a patologia ela vinha tão forte na vida dela, que acabava na questão social de todo o envolto, todo mundo se envolvendo. Então as pessoas não conseguiam manifestar, né, o amor, o afeto, as coisas, porque estava todo mundo muito preocupado com a patologia dela, né? E aí também a gente sabe que dentro de fator de cliente também, agora falando um pouquinho da parte física, né? Sim, tem eu falei ali a parte motora. A parte motor, que era ela mexer, literalmente o posicionamento, ela até tinha. Sim. Mas o fator também do cliente, do paciente, tem A gente tem as funções do corpo, né? Isso. Que foram comprometidas. E um exemplo que eu vou trazer é o lanugo, né? Que é o aumento dos pelos para proteger do frio. Porque no corpo dela já não tinha mais reserva de gordura, né? Para fazer a cobertura contra o frio, né? E na estrutura do corpo dava pra gente ver literalmente que ela tinha uma perda de massa muito grande. Massa muscular, né? Ela até fazia aquele teste. Ela até fazia aquele teste no filme, assim, né? Fazendo a comparação se os dedos se encostavam, né? E o que deixava disfuncional para as atividades, porque ela não tinha a força, ela não tinha... Como é que eu posso te explicar? Assim, ela até conseguia andar, mas se fosse uma caminhada longa, ela não conseguia, porque ela não tinha essa reserva de gordura, né? Essa reserva de energia, né? E aí acabava o quê? Não tendo uma vida muito ativa também, isso, né? Não. E funcional, né? Isso. Principalmente funcional, né? A vida ativa e funcional. E aí esse é o olhar nosso, né, de terapeuta ocupacional em cima de uma paciente. O quadro dela já estava bem crítico, né? Bem crítico. A gente até pôde ver no final do filme que ela precisou ir ao fundo do poço, acho que até o médico uma hora fala isso no filme, né? Para que ela possa entrar na consciência dela, né? Entender que ela precisava de ajuda e buscar essa mudança, né? E essa mudança, eu aqui diria assim, até para o pessoal entender, a gente não pode trazer um plano de tratamento aqui nesse podcast e falar, vai ser esse, né? Não, até porque cada indivíduo é tratado de forma individual, única. Cada indivíduo é individual. A gente não pode passar o tratamento, né? Mas a gente tem que estudar em cima de cada caso. Seja, esse é um caso, né? Bem interessante. E o dela ali, a gente viu, pelo menos, né, no final, que essa virada de chave, essa mudança dela precisava partir dela, né? E aí, eu diria, talvez aqui como pelo menos um início de atuação, que um terapeuta ocupacional nessa hora faria o quê? Começaria lá pelos padrões de desempenho, onde você explicou, né? Esse estilo de vida, né? Então faria o quê? Uma mudança com relação
hábitos dela, né? Isso. Ela mudar alguns hábitos, ela conseguiu compreender, tanto que ela voltou para a clínica ali para poder então novamente fazer o tratamento. Sim. Então essa mudança nela de hábitos vai fazer com que ela tenha uma abertura para o tratamento vir com eficácia daí, Sim, né? e ela concluir todas as etapas, né? Isso. Com êxito, né? Pra ela conseguir fazer todas, concluir e ser uma pessoa ativa novamente, né? Isso. Porque é o que é esperado, né? Sim. Do ser humano, então... E nesse tipo de paciente, a gente também diria assim, cabe outros profissionais atuando também, Sim, né? sim. Então fica aqui também, né, a orientação que se alguém que está nos ouvindo, vendo, né, eu tenho esse quadro, esse diagnóstico, ou acha que tem, ou conhece alguém que tem, Isso. buscar profissionais para realmente ter o diagnóstico correto, o tratamento correto, né? O auxílio, né? Como terapeutas ocupacionais, o nosso serviço aqui com certeza é muito válido, né? Ele consegue estar buscando através das ocupações, através da vida diária da pessoa, né? Maneiras de ajudar, de realmente melhorar esse dia a dia, né? Que foi o que a gente relatou algumas visões nossas como TOs, no caso da Ellen, né? E que sempre busca ajuda profissional, né, gente? Isso que tem que ficar bem, bem claro. Bem claro. Amanda, eu te agradeço pela presença, Obrigada. Foi muito bom o bate-papo. Eu acho que ficou bem claro. Obrigada por vir com todas as tuas observações, assim, que foram essenciais. E, gente, obrigada, até o próximo episódio aí, viu? Até mais. Tchau.